E nós então vamos ouvir nosso querido amigo José Henrique com o tema A Perene Luz. Vamos ouvi-lo. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, nos iluminando, desde que estejamos receptivos a esta iluminação. Quando a gente fala desta iluminação, provinda do Cristo, é aquela luz inapagável, aquela luz sempre presente. Mas a luz chega, mas temos que abrir nossas sombras. Sombras significam nossos delitos morais perpetrados em tantas existências malfadadas, mas também as atuais, que muitas vezes repetimos-las constantemente. Porque somos criaturas condicionadas. Quantos erros repetimos ao longo de tantas e tantas existências? Muitas vezes por ignorância, outras por fanatismo, por preconceitos que criamos, e assim vamos nos arrastando existências afora, até sermos inexoravelmente visitados pela dor. E a dor é a grande luz. Não podemos negar que a dor, seja ela física, seja ela mental ou espiritual, faz com que nós repensemos nossas existências. Costumo dizer que nada melhor do que estar num leito de dor, hospitalizados, acamados. Ali vamos, como nosso irmão acabou de dizer na sua prece, vamos fazer profundas reflexões. E aí, exatamente, nós vamos entender o significado da doença. Não podemos deixar de dizer que não existe a doença. Vocês estão ouvindo um profissional da área de saúde. Mas existe o doente. Aquele que é doente da alma, do espírito. E aí isso se transborda, se extravasa para a área física, fazendo com que surjam enfermidades, muitas no código genético, outras de tanto incidirmos com erros, com energias mentais negativas, vamos desestruturar nossas células. Olha só que interessante. Outro dia eu estava estudando para uma palestra e eu vi nesse estudo um mecanismo celular de uma célula, que é uma unidade de consciência, como nos afirma André Luiz, uma célula de 100 trilhões de células. Nós temos 100 trilhões de células. Esta célula tem um código genético, onde estão ali os nossos cromossomos. 23 que herdamos dos papais, 23 que herdamos das mamães. E tem um gene, chama-se gene reparador, de 33 mil genes que temos no código genético de uma célula de 100 trilhões de células. Vejam que imensidão que é o nosso corpo. Então, tem um gene que ele chama-se gene reparador. Então, se há alguma desestrutura na célula, comprometendo a comunidade celular, este gene, ele como que comanda, ou então ordena
a que esta célula morra. Que interessante isso, não? Chamamos isso de apoptose celular. Ou seja, você não está cumprindo a harmonia celular, você está se desestruturando, então morra, para não comprometer a comunidade celular. Nós não somos células divinas? Será que dessa forma entendemos que a enfermidade é uma forma de não comprometermos a saúde integral? Olha que reflexão linda isso. Nós somos células de Deus. Mas voltando ao Cristo, vamos lembrar que o Cristo atingiu a sua apoteose espiritual. O Cristo é o Espírito puro. E que nós chegaremos lá, por força da razão, do progresso, do avantajamento espiritual. Todos nós chegaremos à condição que Jesus chegou. Todos nós pertenceremos, sabe lá quando, à comunidade dos espíritos puros. E aí vai depender de cada um de nós. Uns vão se atrasar, outros vão se adiantar. E tudo requer a transformação. Tudo requer a espiritualização. Tudo requer a individuação, como diz Jung. Ou seja, nós, pelo livre-arbítrio, buscarmos os bons caminhos, sendo homens de bem. Então Jesus chegou ao cume. E Jesus está em nós. Porque o reino de Deus está em nós. Se o reino de Deus está em nós, como nos afirma o próprio Jesus, naquela fantástica frase, o reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, encontra-se em vós. O Cristo está em nós. Porque Cristo já está no reino de Deus. Chamamos esse reino de Deus como também zona crística dentro da evolução. Isso nos lembra a frase exuberante de Paulo, o apóstolo, no arroubo da sua missão, do seu apostolado, desde quando ele se converteu às portas de Damasco. Ele sentiu essa vibração, ele sentiu essa luz, essa perene luz. Perene quer dizer imperecível, imortal. Ele foi tomado por essa luz no seu arrebatamento espiritual. E aí nos deixou uma frase para todos nós: não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Um dia alcançaremos isto. Agora, a luz do Cristo nos chega ainda a obstruirmos pela nossa teimosia, pela nossa obstinação, pelos nossos condicionamentos, nossas cristalizações. Nos fechamos, tal qual um casulo, a esta inapagável luz. E o Cristo nos deixou dois belíssimos exemplos. Primeiro, uma frase que ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus veio trazer a luz através do seu evangelho de amor, através do seu exemplo, através da sua caridade. Foi a passagem do Cristo entre nós. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas também tem uma outra lindíssima passagem que está íncita nas Escrituras, que foi a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde ele se fez luz, porque ele era luz. A nos dizer que ele era luz, mas também a nos dizer que todos nós somos luzes. Vai depender
de cada um de nós. Tornarmos-nos luzes. Então foi esta passagem lindíssima, ele encarnado, ao lado de Elias, o patriarca, e Moisés, da primeira revelação. E os apóstolos que estavam ali embaixo, eram 3, Pedro, João e Tiago, ficaram cegos de tanta luz, cegos no sentido da alta luminosidade. Então Jesus veio nos mostrar não só que ele era a luz, mas também a nos dizer: meus irmãos, trabalhem, adiantem-se, para que um dia também vocês possam tornarem-se luzes. Veja que coisa linda isso. Quando a gente fala, e é muito comum nós escutarmos na literatura espírita, subsidiária ou não subsidiária, a questão da autoiluminação. Então muitos pensam: estou iluminado. Não é bem assim. Nós somos ainda imperfeitos, mas nós podemos convocar a luz de alguma forma. Então, quando a gente fala de autoiluminação, nós estamos iluminando o quê? A iluminação toma o corpo, toma a mente. É muito bonito isto. Mas não se esqueçam que ainda há uma predominância em nós, que são as sombras. E as sombras não são só os delitos, os desajustes, os desarranjos que praticamos ao longo das nossas existências, inclusive atual. Sombras de ódio, sombras de mágoa, sombras de revolta, de rancor, de impaciência, de intolerância. Pois é. Mas também existem as sombras do inexplorado. Aquilo ainda não foi devassado. E nós precisamos, através das nossas condutas morais, das preces, que chamamos de estado de prece. Estado de prece é um estado que não é só a prece. É um estado alterado de consciência, de concentração, de meditação, de internalização. Também é chamado um estado de prece. E no estado de prece podemos orar, sim. Então, companheiros, quando assim o fazemos, as sombras inexploradas começam a se diluir. Seria mais ou menos assim, vocês vão me entender. Imaginem uma floresta densa, ou seja, uma floresta impenetrável, repleta de cipós, e chamamos de cipoais. São as nossas dificuldades. São as nossas montanhas que o Cristo nos fala. Dizei a elas: transporta-te daqui para ali, elas se transportarão. Então essa floresta ela é densa, ela é impenetrável, ela é indevassável. Mas aí nós começamos com uma foice a cortar os cipós. Aonde nós vamos cair? Na clareira. Seria o centro da floresta. O centro da floresta, simbolicamente, é o reino de Deus que está em nós, que Jung chama de self, que é self é o si mesmo, a essência. Caímos na clareira. Então essa clareira, o nome já está a dizer, são luzes que vão iluminar este matagal, esta floresta. São as nossas sombras. Não necessariamente os nossos delitos que nós cometemos. Então, irmãos, quando a gente fala da perene luz, dizemos que a luz é o fulcro de onde emergem o calor e a vida.
Por isso que todos temos luzes, porque sem luzes não teríamos o calor, não teríamos a vida, não teríamos o fluido vital. Ao mesmo tempo, é o centro, aonde se convergem as atenções e os interesses de todos. Vejam bem, os insetos são atraídos também pela claridade. Aturdem-se, e se a chama está crepitante, nela ardem, dominados que ficam pela pujança e pelo vigor da luz. Vocês já repararam as mariposas, como elas se acercam daquela flama tremeluzente e nela perecem? Outros animais, nós, homens, fixados naquele fulgor luminífero, encadeiam-se e perdem o rumo. No entanto, irmãos, é a luz que aponta e aclara os caminhos. Quantos estão perdidos em desfiladeiros, em resvaladouros de dor? Quantos não estão perdidos na escuridão? Lembremos-nos de André Luiz, naquela região umbralina. Não esqueçamos que o umbral também está em nós. Nada está fora de nós. Nós é que plasmamos o que está em nós. As zonas inferiores não são circunscritas. Temos que combater essa ideia retrógrada. Ah, o céu está ali, o inferno está ali, o purgatório está ali, o umbral está ali. É uma maneira equivocada que nós temos. Todas as dimensões estão em nós. Agora, nós temos formas, pensamentos. Nós plasmamos o que está dentro de nós. Se somos espíritos de luz, vamos plasmar luzes. Se somos espíritos sombrios, vamos plasmar sombras. E foi o que aconteceu com André Luiz. Até o momento, no seu sofrimento atroz, ele reconheceu Deus, o autor da vida. E quando ele reconheceu Deus, desculpem-me, parece que aquilo rompeu carapaças, invólucros interiores, e saiu uma réstia de luz, que fez com que Clarencio e os maqueiros espirituais chegassem para transportar o nosso irmão para a colônia Nosso Lar. Então a luz é que vai aclarar nossos caminhos. Olhem só o que nos diz Emmanuel. Isso está na revista Reformador, psicografado, claro, pelo Chico Xavier. Essa psicografia é do mês de agosto de 1950. Por sinal, eu nasci em agosto de 1950. Olha o que nos diz o nosso querido Emmanuel. Aprende a semear a luz no solo dos corações, inclusive os nossos próprios, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Então esse é o caminho execuível, é o caminho que todos vamos percorrer dentro do processo evolutivo, semear luz em nós e no próximo, para que as sombras comecem lentamente a se diluírem, as sombras da ignorância, do desconhecimento, da falta de percepção. A Joana tem uma frase que eu admiro muito, Joana de Ângeles, a benfeitora. Ela nos diz que nós sofremos distonias de percepção. Distonia é o desequilíbrio.
é o desajuste, é o desarranjo. E por isso a gente não percebe. As coisas às vezes estão ao nosso lado e nós não percebemos. Então falta-nos o exercício, a prática. Daí a importância de estarmos sempre na casa espírita. Não basta vir uma vez, temos que repetir, temos que descondicionar o que está condicionado. O que está condicionado em nós, senão os nossos erros, nossos equívocos? E esses erros, meus queridos irmãos, eles não vão se evaporar. Não é assim que funciona. Seria muito bom. Aliás, é o desejo da grande maioria, procura o médico para resolver todos os problemas com comprimido. Cansei de ver isso. Quer sair com uma receitinha miraculosa e não sofrer mais, não sentir dor e achar que está curado. Isso é o mais grave. Já a alma não. A alma não funciona desta forma. Não é um remédio, não é um milagre, como muitos ainda preconizam. O milagre está dentro de nós. É o nosso esforço, é o nosso trabalho constante no bem, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa compreensão do que é certo, do que é errado. Vamos ler lá o Homem de Bem. Ali está tudo escrito. Vamos seguir as bem-aventuranças, Sermão da Montanha, está tudo ali. Como disse Gandhi, Mahatma Gandhi, se toda a literatura mundial fosse extinta e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então esse é o remédio. É o remédio que temos que trabalhar constantemente. Haja encarnação, porque não vamos nos tornar puros da noite para o dia. Então Emmanuel foi muito feliz aqui para nós combater as sombras da ignorância. E olhem que a ignorância está enraizada. Então uma palavrinha é uma demonstração, porque também não é só a palavra, é o exemplo. É um exemplo, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês, triste. Houve um acidente com uma pessoa muito minha conhecida. Ela foi atropelada. O carro a pegou por trás, ela foi lançada recentemente em Niterói. Eram 4 meninos completamente alcoolizados. Meninos. 6 horas da manhã, saindo do que nós chamamos de balada. A menina sofreu uma fratura de crânio, uma concussão cerebral, edema cerebral. Graças a Deus não desencarnou. E eles bateram ainda no outro carro, destruíram outro carro. O carro deles capotou, ficou com as rodas para cima. Chegou o pai do motorista, uma pessoa extremamente conceituada, e tentou subornar a polícia, tentou subornar a perícia, para que o filho não fosse condenado. Aí eu pergunto, que exemplo esse pai está dando para esse filho? Ou seja, inocentar um filho que é culpado. Que exemplo? Amanhã o filho vai repetir o comportamento, porque vai ter a proteção do pai. E quantos assim não funcionam em proveito próprio e interesse próprio, quando deveria ali exatamente se comportar como um verdadeiro pai? Então, meus irmãos, o exemplo é tudo. Foi o que o Cristo nos deixou, o exemplo. Nós falamos da transfiguração, onde Jesus se fez luz. E vamos lá na questão 310 do livro Consolador. Mais uma vez, Emmanuel, psicografia do Chico.
Olhem a pergunta que foi feita para Emmanuel. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade, quando ele se fez luz, enceguecendo os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago. Vamos ver e observar e analisar a miúde a resposta de Emmanuel. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, todas. E no Monte Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, porque o céu está dentro de todos nós. Nós temos a sagrada origem, nos fala Emmanuel. A nossa origem é sagrada. Ou esquecemos disso, que Deus nos criou simples e ignorantes. Nós somos filhos do Pai. É a única dependência que nós temos. Pois de resto, queridos irmãos, nada nos pertence. Se há um grande adversário que temos que combater, é o apego. Todos nós somos apegados. Claro, a gente entende a nossa razão, o nosso estágio, mas temos que pensar sobre isso. Sabem por quê? Para que a gente não sofra tanto. Tem uns que pelo apego entram em depressão e até se suicidam. É terrível isso. E Pierre Weil, um grande educador francês, nos diz: a raiz de todo sofrimento humano é o apego. E o apego leva ao medo. Medo que a gente tem de perder o que a gente pensa que é nosso. E o medo leva ao estresse, aos quadros de ansiedade. E o que nós fazemos compensatoriamente? É uma tendência natural. Círculo vicioso. Reforçamos o apego na vã ideia de não perder. E com isso se sobreleva o medo cada vez maior. E mais estresse, e mais ansiedade, e mais doenças. Vocês já pararam para pensar como somos apegados nas mínimas coisas? Quais são os apegos? Nós temos apegos materiais. A gente sofre com algo que se quebra, uma relíquia que some, um anel que foi surrupiado. Nós sofremos. Nós temos os apegos sentimentais, esses são terríveis, podemos assim dizer. As perdas, entes queridos que se vão, filhos que partem, nós ainda não sabemos lidar com isso. São os apegos sentimentais. Jesus fala sobre isto. Aquele que não odiar pai, mãe, filhos e filhas, não poderá ser meu discípulo. Será que Jesus quer que a gente odeie os entes queridos? Não, gente. Odiar, na tradução do hebraico, quer dizer amar menos. É diferente. E amar menos, como amar menos? Quando a gente ama, a gente ama. Não tem essa história de amar mais ou amar menos. Amar menos quer dizer desapegar-se. Pois afinal, somos de Deus, de mais ninguém. Agora, há um apego muito mais grave. Esse, então, é complicadíssimo. O apego às nossas crenças, às nossas leis, aos nossos estatutos, que nós criamos, são os preconceitos. É assim que tem que funcionar. Não pode funcionar de outra forma. Afinal, eu aprendi isso com quem? Com quem?
Então nós temos que estar atentos a isto, entendendo que a nossa origem é divina. Diz aqui Emmanuel: sendo indispensável desse modo, guardem isto, que se desmaterialize. O que Emmanuel quis dizer? Nós temos que ter isto em mente, nosso lado comportamental, a desmaterialização. O que é a desmaterialização? É a espiritualização. Não nos importarmos tanto com a matéria, embora ela seja poderosa, mas já começar a ter uma visão do que somos, para onde vamos, o que irá acontecer após tudo isto. Aí entra a doutrina espírita, com seus belíssimos ensinamentos, incomparáveis, porque a doutrina espírita radica em nós esses conceitos de inestimável valor. Não somos daqui, apenas estamos aqui. Todos nós vamos desencarnar. Talvez um de vocês desencarne amanhã, espero que não, tá? Mas temos que estar preparados para isso. Não sabemos o que vai acontecer. Viu, esta menina poderia ter desencarnado, teve uma fratura de crânio, uma menina nova. Então tudo pode acontecer. A fatalidade na acepção da palavra é a morte. É a única fatalidade, na acepção da palavra. Então nós estamos nesse processo de espiritualização, desmaterialização. Para isso temos que trabalhar os grandes valores da alma. Eu vou citar 3. São esses 3 valores que eu estou mais atento comigo mesmo e passo a voz. Venho trabalhando isso no dia a dia, em todos os momentos. É difícil. Volto a repetir, somos seres reativos, somos seres impulsivos, instintivos, mas se nós começarmos a observar, é interessante, isso é uma pergunta que eu faço. Como resolver as questões que temos que resolvê-las? Vamos dar um exemplo. A mágoa. Como é que eu vou resolver a mágoa? Pergunto. Os mais estudiosos vão dizer: a mágoa tem que ser resolvida na prática do perdão. Excelente! Mas aí vem uma contrariedade, vem uma observação, vem uma agressividade de um companheiro, a gente se magoa. E a gente acha que perdoa. Isso é o mais importante. Eu perdoo. Eu estava fazendo uma palestra sobre os aspectos neurocientíficos do perdão. Como é que funciona o perdão e a vingança no cérebro? Olha que interessante. É a mesma via nervosa. Querem o nome? Córtex pré-frontal dorso-medial. Bonito, né? Córtex pré-frontal dorso-medial. É o que controla nossas emoções. Só que quando a gente começa a trabalhar o perdão, são 2 vias. E quando a gente se vinga, ou mentalmente se vinga, é outra via nervosa. Qual a diferença? Todas as 2 dão prazer. Quando a gente começa a perdoar e quando a gente se vinga. Olha que interessante isto. Há uma ativação de um circuito chamado circuito da recompensa. Com a síntese de dopaminas, é o circuito do prazer. Então a vingança dá prazer. Por incrível que pareça, afinal de contas, estou respondendo, estou retaliando
aquilo que aquela criatura me fez, isso dá prazer. E o espírita? Compreendendo tudo isto, será que o espírita se vinga? Sim. Não é porque eu sou espírita, que o Varley é espírita, que a Ana Maria é espírita, que o Osmar é espírita, que nós somos perfeitos. Tanto não somos que Jesus nos recomenda: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Uma vez é impossível. Dentro da numerologia, temos que toda hora perdoar. E tem caminhos para isto. Sabem qual é o primeiro caminho? Sem isso não haverá o perdão? Porque muitos falam, e isso é interessante, temos que nos colocar no lugar do outro. Belíssimo. Temos que ressignificar a atitude alheia. Belíssimo. Mas é a mágoa que está dentro de ti. Como diluí-la? Então, o primeiro passo, não só para a mágoa, como para tudo, meus irmãos, que isso é desmaterialização, isso é espiritualização, como nos afirma Emmanuel. Sabe como devemos proceder? Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que entrar em contato com a mágoa, observar que ela está dentro dela, ou melhor, está dentro da gente. Ela está dentro da gente. Sem isso não há perdão. Sem isso não há diluição da mágoa, porque verdadeiramente não estaremos perdoando. Perdoamos da boca para fora. Porque somos espíritas e temos que perdoar. Ótimo. Mas se nós não visualizarmos, não entendermos, não observarmos a mágoa que está dentro de nós, não haverá o perdão. Aí sim, entro em contato com a mágoa. Obrigado, mágoa, de você estar dentro de mim. Graças a Deus, deixa eu te abraçar. Agora eu quero mudar. Eu quero perdoar. E assim, meus irmãos, é válido para tudo. Medicamente, psiquiatricamente, a mágoa é uma neurose. E eu tenho uma frase exemplar, que eu sou um admirador de Jung, um grande psiquiatra que foi aluno de Freud. Sabe o que ele diz? Orienta os terapeutas. Ele diz o seguinte: ele ensina para que não devamos orientar os pacientes a se livrarem das neuroses. É o que todo mundo quer. Sabe o que ele diz? Entrar em contato com elas, as neuroses. Entender que elas estão em nós, que a mágoa está em nós, que a culpa está em nós, que o ódio está em nós. Há uma frase bastante significativa de Paulo aos Efésios, também essa admirável criatura que foi Paulo, o apóstolo: irai-vos, mas não pequeis, não acrescentais o sol sobre a vossa ira. É Paulo que nos diz, é a mesmíssima coisa. Ele está a nos dizer: sinta raiva. Poderia dizer, sinta mágoa. Agora, não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Não aqueça a raiva. Não potencialize a raiva, a mágoa, seja o que for. Mas reconheça que você sente raiva, que você sente mágoa. Não tem nenhum santo. Não existe nenhum santo aqui entre nós. Nós ainda somos humanos, imperfeitos, terceira ordem da classificação kardeciana. Temos que rever esses conceitos. Qual a classe em que nos inserimos dos espíritos imperfeitos, da terceira ordem? Já somos bons espíritos? Não. Leiam lá sobre isto. Talvez tenhamos lampejos de bons espíritos,
mas ainda não nos enquadramos na condição de bons espíritos. Sabe por quê? Porque ainda somos imperfeitos. E vamos admitir a imperfeição. Isso é uma questão de conscientização. É que Paulo está a nos afirmar: irai-vos, sinta raiva. Agora, não transforme esta raiva num ódio retumbante. Contenha-se diante da raiva. Olhe para a sua raiva, olhe para a sua mágoa. Isso chama-se, questão 919 de O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. É este o trabalho inicial, nós vislumbrarmos quem nós somos. Não precisa a gente alardear, não. Não precisamos de aprovação, de desaprovação. É um trabalho interno. Eu sempre ressalto a pergunta que Kardec faz: qual o método mais eficaz para nos melhorarmos nesta existência, meus irmãos, e vencermos as tentações do mal? 919. A gente às vezes não observa certos termos que são extremamente significantes. Mas qual o método mais eficaz? Qual é a criatura aqui presente mais inteligente? Tem que ter uma mais inteligente, porque ninguém é igual a ninguém. Quem é a mais inteligente? É porque não há outro. Se fulano é o mais inteligente, o nome já está a dizer. Em língua portuguesa chamamos isso de advérbio de intensidade. Então veja que pergunta inteligentíssima de Kardec. Qual o método mais eficaz para nos melhorarmos, para nos desmaterializarmos, para nos espiritualizarmos? E diz aqui Emmanuel, a todos os instantes, é o autoconhecimento. Se eu passo a olhar as minhas sombras, sabendo que ela está dentro de mim, aí vem a proposta do oposto. É a nossa guerra interna. Joana de Ângeles chama de o campeonato da alma, o pugilato da alma. É como se fosse uma luta de boxe, o pugilato. E aí então, dentro do que somos e dentro do que pretendemos ser, nós começamos a criar uma aproximação da sombra e da inapagável luz. Porque quando a gente se propõe a algo positivo, é a perene luz que está chegando em nós, é o Cristo que se faz presente. Como disse Paulo, não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Isso é extraordinário. É porque nós não experimentamos isto ainda. Se nós experimentarmos, isso vai dar um prazer, mas um prazer legítimo, espiritual. Não é um prazer material. Um bem-estar, uma alegria, uma satisfação, mesmo ante as dificuldades. Vamos experimentar, companheiros. Vamos criar uma oposição à sombra que carregamos, a mágoa, o ódio, a culpa, a raiva, seja o que for. E sabem o que vai acontecer, energeticamente falando, como também acontece bioquimicamente falando, porque o corpo acompanha a alma. Sabem o que acontece? Uma integração. Essa é uma palavra-chave. É como se fosse uma comunhão química, uma combinação. Vamos imaginar, o que é o sal? Não é o cloreto de sódio? Como é que ele se forma? Combinação de quê? Do íon, ou melhor, do elemento químico sódio, Na, nátrio, com cloreto. Cloreto de sódio se une, ou melhor, sal e cloreto se unem e formam sal.
Isso acontece energeticamente, espiritualmente. As sombras serão iluminadas pela perene luz, num processo de integração. Aí acontece o que chamamos de diluição. Ou seja, como na química, você junta dois elementos e vai haver uma diluição. Só que isso não acontece assim, num átimo, num passe de mágica. É um processo lento, gradativo, às vezes cansativo. Joana, a querida Joana, que eu estimo muito, ela nos diz: cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Meu Deus, aparentemente é desanimador. Puxa, cada encarnação eu vou... uma virtude? Eu seria ousado até em dizer, desculpe-me, Joana de Ângeles, não é uma virtude, é meia virtude. É meia virtude. Mas existe algo que faz com que sintamos algo indescritível quando assim o realizamos. É uma alegria. Meu Deus, eu melhorei. Meu Deus, eu já não estou tendo aqueles pensamentos tão negativos, deletérios em relação àquela criatura. Meu Deus, eu já estou começando a compreender o indivíduo como ele o é. Isso vai nos estimular a que continuemos a praticar 70 vezes 7 vezes. Então Emmanuel termina aqui dizendo, na questão 310 do Consolador: para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Olhem que coisa linda. Então a transfiguração nos mostra isso, onde os germes, as virtudes celestiais do Deus interno estão dormitando em nossos corações. O chakra cardíaco das emoções, da emocionalidade, fruí-la com respeito, beneficiando-se com as suas dádivas, sem precipitar-se nela. A nossa querida romancista do Cristo, Amélia Rodrigues, ela nos diz: vamos fruir a luz, vamos nos beneficiar de suas dádivas, sem haver precipitação, querer da noite para o dia se tornar uma criatura luminífera, angelical, seráfica. Porque quando a gente assim o faz, degustando, é um processo de degustação espiritual, nós vamos traduzir isso tudo em sabedoria, utilizando os recursos da luz. Vamos promover aberturas psíquicas. Vamos sair dos claustros, aonde nos colocamos. Os claustros são os esconderijos, é o casulo fechado dos nossos condicionamentos, das nossas fixações mentais, que estamos sempre alimentando, aquilo que a gente chama de mágoa sobre mágoa, e mais mágoa sobre mágoa. Cada ofensa é uma mágoa, é um revide, é uma retaliação. Cada erro é uma culpa. E voltamos a errar, nos culpamos mais ainda. Hoje eu tive 2 casos na minha análise, e eu converso com os pacientes. Eu converso. Tem uns que, mas qual é a sua filosofia, doutor? Eu sou espírita. Sou espírita. E muitos ainda acham que o espiritismo é aquilo. Vou citar aqui porque a gente tem que respeitar os segmentos religiosos. Não. A doutrina espírita, ela se apoia
na ciência, na filosofia e na moral. Eu sei que tem um evangelho na minha mesa, sabem o que é isso? O evangelho segundo o Espiritismo? Pois é, aqui estão as regras de Jesus, aqui está o Novo Testamento. Pessoas arregalam os olhos. Mas o que eu queria dizer não é isso. Essas duas criaturas trazendo duas síndromes de doenças autoimunes, isso está acontecendo de uma forma avassaladora. Aí eu explico. Você sabe o que é uma doença autoimune? É uma doença de autoagressão. Minha irmã, você está fabricando anticorpos contra você mesma. Você está se destruindo, é você que está se destruindo. A origem da doença autoimune é esta. A anticorpogênese, ou seja, a formação de anticorpos, é contra a própria criatura. Então você está se punindo. Você está se desprezando internamente, muitas vezes sem sabê-lo. Então o que está por trás disso aí? O sentimento daquele que não admite errar, que não admite fracassar, se acha muito importante. Muitos são prepotentes, arrogantes, orgulhosos, egoístas. Tudo parte do egoísmo, meus irmãos. O egoísmo é o câncer principal da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o vício mais radical que conhecemos. E vocês vão ver lá a resposta dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes. O vício mais radical é o egoísmo. Tudo provém do egoísmo, inclusive o orgulho. E tem gente que diz, são irmãos gêmeos. Não são, não. Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos. O orgulho é fruto do egoísmo. Enquanto a gente se privilegiar, enquanto o interesse pessoal predominar em detrimento do outro, pois é, eu acabei não dizendo, né? Falei tanta coisa, que eu citei 3 valores que eu tenho procurado trabalhar, vou passar para todos vós aí, e que de repente vocês façam a mesma coisa, porque isso é receber a perene luz do Cristo que está em nós. Primeiro, paciência. Trabalharmos a paciência. Meu Deus, os dias de hoje de aturdimento, de conturbações, como é difícil trabalhar a paciência. Nós precisamos exercitar. E só vamos adquirir a paciência se nós notarmos a impaciência que está em nós. Vamos voltar à mesma história. Paciência. Segundo, a resignação. Muitos confundem este conceito. Resignação é a compreensão daquilo que nós não podemos mudar. Estou com uma doença fatal, eu posso mudar? Não, ela está presente em mim. Fulano desencarnou, eu posso trazer ele de volta? Então adianta eu me desesperar? Não, resignação. Aceitar a lei de Deus. E o terceiro sentimento, o terceiro valor, esse é o mais complicado, a renúncia. Renunciar os nossos interesses imediatos em prol do outro, não cobrarmos, não exigirmos que o outro nos faça feliz. Felicidade está dentro de nós, companheiros. Não é o outro que vai nos fazer felizes. Ele pode contribuir, mas a gente vive cobrando, exigindo, lamentando. 3 valores que significa receber a luz perene. São apenas 3. Então, Amélia Rodrigues, para a gente finalizar este parágrafo e a apresentação, diz: incendiar-se por dentro,
vivendo-a no calor do ideal superior que ela representa, a luz, é deixar-se atingir por ela sem consumir-se. Porque esta luz inapagável, esta perene luz, não se consome. Deixemos que ela chegue, mas que também a gente se abra para recebê-la. Que Jesus nos abençoe, companheiros, em mais uma lição da doutrina espírita exponencial, e que a cada dia possamos implementar os valores, a luz, a perene luz que o Cristo veio representar. Muita paz a todos.